Boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu fechar aqui essa janela para não ficar lenta a nossa transmissão. Deixa eu verificar aqui no celular se está tudo ok com o som, com o vídeo. Acho que sim. Deixa eu ver se o som está ok. Boa noite, boa noite. Sim, deixa eu ver. Então posso deixar o celular meditando aqui um pouquinho para falar com vocês. Então sejam muito bem-vindos. Tem bastante gente nova aqui no grupo. E para quem está aqui e ainda não me conhece, eu sou a Adriana, administradora do grupo. Eu sou instrutora de Mindfulness, psicóloga e trabalho também com mentoria de negócios para empreendedores da área da saúde. Essa nossa live de hoje é para falar um pouco mais sobre o Mindfulness, né? Agora no início eu vou ser um pouquinho repetitiva para quem já é aqui do grupo, já acompanha algumas lives que foram realizadas aqui, onde eu contextualizo um pouco mais sobre Mindfulness e sobre as práticas. Mas, considerando que nós temos várias pessoas aqui novas e considerando as perguntas, né, que eu recebi, então eu vou fazer um apanhado geral, começando pelo começo. Uma atitude mindfulness, olhar de principiante. E também, para quem já me conhece, né, sabe que eu não vou ficar aqui 10 minutos enrolando vocês, esperando chegar as pessoas para que eu possa ir direto ao conteúdo. Nosso tempo é muito valioso, tempo é vida, então tempo é a minha vida, tempo é a vida de vocês, é a vida de quem está aqui assistindo a gente. Então, eu já começo logo com o conteúdo. E quem for chegando, assiste depois a gravação, porque eu sempre deixo aqui disponível no grupo. Então, hoje é dia 24/4, são 8h04, olha, um número cabalístico. 20h04, dia 24/4 de 2018. Depois eu vou fazer um estudo numerológico desse número aqui. Então, estou vendo que tem pessoas chegando, bem-vindas ou bem-vindos, né? Não consigo ver exatamente quem é. Então, eu vou começar com o conteúdo e depois, quem for chegando, vai assistindo o que a gente for percorrendo e depois assiste a gravação que eu vou deixar aqui, ok? Então, eu fiz aqui algumas anotações de perguntas. Ops, desculpe, balançou tudo aqui. Eu fiz algumas perguntas, anotações aqui das perguntas, para que eu não me perca, né? Porque quem já conversou comigo sobre Mindfulness sabe que eu sento e fico, não vejo a hora passar. E a ideia aqui é que a gente dê um breve esclarecimento sobre o que é o Mindfulness, né? E algumas especificidades, por exemplo, para inquietos, né? Que é uma pergunta que eu ouço recorrentemente. Mas eu sou muito inquieta, não consigo. Sou muito inquieta, será que é para mim? Por exemplo, né? Mindfulness para criança, é possível? Né? Então, que mais que tem de pergunta? Como começar? Que postura, né? Quanto tempo? Então, a gente vai falar sobre essas coisitas aqui, ok? Primeiro, né? Eu já fiz algumas lives aqui sobre isso, mas eu quero retomar, como eu disse, tem bastante gente nova aqui no grupo, eu quero deixar essa live bem contextualizada, e aí depois eu vou indicando essa live para quem for entrando no grupo e precisar entender, quiser entender um pouco mais. Então, para que a gente entenda o que é Mindfulness, né?
tem muita gente que me fala assim, o que é mindfulness afinal? Porque quanto mais eu leio, mais confusa eu fico, né? Então eu acho que essa pequena introdução ajuda a gente se localizar e se contextualizar com o que a gente está lendo e entendendo o que é, né, o mindfulness em determinados lugares. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é sobre a tradução da palavra, né? Então, aqui a gente traduz muito praticamente e racionalmente para atenção plena. Mas não é só a atenção plena. Se a gente for falar o pé da letra, né, da palavra, a atenção plena, a gente estar com a atenção focada em algo. Mas quando a gente fala em mindfulness, né, que tem toda uma tradição, então é fundamentada no budismo, não é apenas uma presença racional, física, intencional, né? Ela também se refere a uma qualidade de presença. E essa presença, oi, boa noite, Rê, bem-vinda. Essa qualidade de presença é uma presença aberta, gentil, compassiva, né, com olhar de principiante. Então, envolve as atitudes mindfulness que a gente trabalha num treinamento de mindfulness, por exemplo. Então, tradução da palavra atenção plena ou consciência plena, eu acho que consciência abrange um pouquinho mais o significado, né, a tradução da palavra, mas a gente sempre pensando em uma presença com uma qualidade, né, mais gentil, mais aberta e mais acolhedora, tá? Um outro significado para o mindfulness é um traço psicológico. Então, se você está aqui, né, 100%, que é o que eu creio que você está fazendo, 100% prestando atenção no que eu estou dizendo, não está com 999 abas do Note aberto, não está com o celular do lado, né? Não está com um iPad do lado e não está com 3 pessoas conversando, e você está prestando atenção no que eu estou falando, você está num estado psicológico de mindfulness, onde tem um traço de atenção intencional, né? E mindfulness também, oi Ediângelo, bem-vindo, bom te ver aqui. E mindfulness também é um estado mental, porque quando a gente começa a intencionalmente escolher onde a gente direciona a nossa atenção, nós vamos treinando a nossa mente para um estado de presença, um estado mindfulness, né? E o mindfulness, que acabou virando um pouco moda, né? Trends, é o Mindfulness Programa de 8 semanas. Então, nós temos vários programas de Mindfulness, mas o primeiro deles, né, a raiz de todos eles, é o MBSR ou o MBSR, como preferir, que foi criado por Jon Kabat-Zinn. Então, o primeiro programa de Mindfulness, ele foi desenvolvido para a redução do estresse e promoção da qualidade de vida por Jon Kabat-Zinn, e ele aplicou, né, em um hospital, né, num contexto hospitalar para pacientes com dor crônica, depressão. Então, o que ele fez? Ele é budista, praticante de yoga, e percebeu que essas práticas, né, e esses conceitos, e não só prática, gente, vou bater muito nessa tecla, porque mindfulness não é só sentar e prestar atenção na respiração, vai muito além do que isso, né? Então, ele percebeu que essas pessoas chegavam de um jeito e depois de um determinado tempo elas estavam com as suas vidas melhoradas, transformadas, né? Então, ele resolveu formatar algumas práticas em um modelo de protocolo que pudesse ser mensurado e que pudesse ser aceito pelo homem como algo funcional, né? Assim que a gente funciona, a ciência comprova, a gente aceita.
Então, foi feito esse programa de 8 semanas, que é chamado MBSR. Hoje em dia existem muitos programas, né? O MBCT, o MBPI, MBRP. Todos esses programas, eles têm alguma especificidade, mas a base fundamental é o MBSR, né? O outro dia eu posso fazer uma live só sobre isso, para a gente não ficar muito extenso aqui. Então, mindfulness pode ser a própria tradução da palavra, né, que é um estado de presença, uma qualidade de presença gentil, aberta, compassiva, acolhedora. Mindfulness é um traço psicológico, mindfulness é um estado mental e mindfulness é o programa de treinamento, né, para que a gente se reconecte com todas essas qualidades que a gente falou do significado do mindfulness em si, né? E eu costumo dizer que mindfulness também é um estilo de vida, né? Porque quando você começa a trabalhar essa sua nova maneira de estar para a vida, de estar para as coisas, de estar para si, você acaba transformando vários hábitos, você tem mais consciência das suas escolhas, então todo o seu estilo de vida é trabalhado a partir disso, ok? E aí, uma outra pergunta, né? Então, o que é mindfulness? Espero que tenha ficado mais ou menos esclarecido. E a próxima pergunta é: como eu posso praticar mindfulness no meu dia a dia? Então, as pessoas têm muito essa questão do mindfulness enquanto prática em si, né? Eu falei agora há pouco que mindfulness é muito mais, né? Vai além de você sentar e realizar as suas práticas formais, né? Que seria a meditação, a prática contemplativa. Então, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho importante você estar atento se você quer colocar o mindfulness no seu dia a dia. Então, a primeira coisa é você se desapegar do mito e do conceito de que a prática é para você parar de pensar. Então, mindfulness não é para parar de pensar. Mindfulness é para você observar os seus pensamentos. E aí, quando a gente começa a parar e olhar para os pensamentos, parece que a gente pensa muito mais, né? E não é que a gente está pensando muito mais, a gente está apenas começando a olhar para o que acontece na nossa mente. Mas depois de um tempo, conforme a gente vai praticando, a gente vai conquistando a nossa autonomia, a nossa gestão dos pensamentos, né? Não só no sentido de fluxo, né? Mas no sentido de direcionar o que eu poderia dizer de qualidade de pensamentos, né? Para você não ficar colado com pensamentos ruminantes o tempo todo, né? Ficar ruminando situações passadas, ficar muito preocupado com o futuro. Então você consegue ter um descolamento desse padrão de pensamento e tem mais autonomia de escolha para estar no aqui e agora, né? Segunda coisa, mindfulness não é só sentar e meditar. Então, a gente pode trazer para o nosso dia a dia nas nossas tarefas diárias, né? Por exemplo, tomar um banho mindful, estar presente, né? Eu nunca vi um lugar para a mente ficar tão fértil como no banho, né? Tem hora que, dependendo da ideia, dá vontade de você fechar o chuveiro e sair correndo e anotar. Então, eu nunca vi um momento tão fértil de pensamentos e de ideias como o banho. E aí, aquela história, né? Quando você vai ver, tipo, tá passando o shampoo pela segunda vez, terceira vez, condicionador de novo, né? Então, trazer consciência para o seu momento de banho é também uma forma de você praticar o mindfulness, né? Enquanto prática informal. Então, observar a temperatura da água, observar o contato da espuma na pele, né? Sentir o aroma do shampoo, do sabonete. Então, trazer realmente, né? Sentir sentidos, sentir os seus sentidos, sentir a sua presença no banho, né? O seu pé ancorado no chão.
Então, você pode tomar um banho mindful. Você pode também lavar a louça mindful, né? E de repente você tira até aquele rechaço de lavar a louça. Então, trazer curiosidade, que é uma atitude mindfulness, para o lavar a louça, né? Como que é esse sabão desse momento? Como é esse cheiro desse detergente? Como é essa espuma? Tá indo embora rápido ou não? Né? Então, é trazer esse olhar de curiosidade e transformar a atividade em algo mais leve. Né? Tô falando de lavar louça, mas a gente pode fazer isso para tudo, né? Terceiro, a prática formal é importante. Então, quando a gente fala do programa de 8 semanas, por exemplo, a gente tem um tempo, né, que a gente vai trabalhando a cada semana e vai aumentando gradativamente para que você realmente desenvolva esse hábito no dia a dia, né? Porque todos os estudos do Mindfulness que comprovam seus benefícios são comprovados a partir de prática diária. Então, como é que você faz para transformar isso em um hábito? Então, esse programa de 8 semanas, ele é também para que você consiga desenvolver o hábito da prática formal no dia a dia. A prática formal é importante para que você obtenha esses resultados, né? Mas no começo pode ser muito difícil, então você pode ir balanceando, né? A prática informal vai te ajudando, vai te moldando, né, a mente para que ela esteja mais preparada para o momento da prática formal, que é o você sentar e ficar lá 15, 20 minutos, né? Então, uma coisa vai ancorando a outra, porque ao mesmo tempo, quanto mais você vai desenvolvendo a sua prática formal, mais você vai estar mindfulness na sua vida diária, né? Então você vai desenvolvendo uma vida mindful, mais presente, mais consciente, né? E aí, com relação à prática formal, a gente tem o mito também do tempo. Então, você fica com a ideia de que você tem que meditar 1 hora para que você consiga algum benefício. E não é assim, né? Você pode começar praticando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e vai aumentando gradativamente. No programa, é óbvio, né, que como a gente está com uma pessoa muito mais motivada para desenvolver o hábito, a gente começa com prática de 10, 15 minutos. Mas se você não está fazendo nenhum programa e você está querendo tomar contato, entender como é a sua experiência, uma prática de 3 minutos, por exemplo, pode te ajudar a ir tomando contato e desenvolvendo o hábito, tá bem? O que mais? Posturas, né? Então tem a questão, mas eu não consigo ficar em lótus. Tudo bem, né? Mindfulness, embora seja fundamentado no budismo, é uma prática laica. Então a gente não tem nenhum ritual, não tem nenhuma postura que seja correta ou errada, né? Mindfulness é sempre um convite para você estar confortável consigo mesmo. Então, a questão da postura é você escolher uma postura que te permita ancorar a prática durante o tempo que você está se propondo fazer. Então, se você vai fazer uma prática de 15 minutos, você pode fazer sentado, como a gente está, né? Quem estiver deitado aí, mas assim, sentado numa cadeira, os pés ancorados no chão, para a gente sempre cultivar essa questão da presença, então sentir os pés ancorados, né? Então, a prática do mindfulness sentado em uma cadeira é uma das mais utilizadas, né? A coluna é sempre ereta, porém sem nenhuma tensão, mas desencostada do encosto da cadeira. Por quê? Se a gente encosta, a gente tem a tendência a ir relaxando. E aí você perde, né, o seu contato de estar desperto, estar atento para aquele momento, que é a proposta da prática do mindfulness. Então, postura, pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser caminhando. Então, não é um impeditivo para que você faça. Se você quiser fazer em postura de lótus, ok, também tudo bem. O que mais? E uma coisa que eu adoro falar, né?
você não vai virar um zumbi porque começou a meditar, e também você não vai ser um alienado do mundo porque você começou a meditar. Muito ao contrário disso. Você se torna uma pessoa muito mais conectada no sentido de percepção e de presença, né? Não esse conectado de estar em 300 redes sociais ao mesmo tempo e tá vendo tudo e não tá vendo nada. Não, isso sim é ser zumbi, gente. Tem muita gente zumbetando nas redes sociais aí, né? Então, é o contrário. Você fica mais desperto, mais atento, mais consciente, mais produtivo, mais criativo, sem contar a presença, né? Para você mesmo e para o outro. Então, não vai virar zumbi, não vai perder o raciocínio, não vai, né? Nada disso, tá, gente? Isso é mito. Também não vai virar monge, né? Então, não tem, tira isso da ideia, né? Não, e isso tem muito a ver com a questão de controle, né? As pessoas que são muito autônomas, né, da própria vida, tem muita responsabilidade, né? Existe um medo tremendo de perder o controle. Então, talvez isso seja impeditivo para a prática, né? Então, não se preocupe, você não vai perder. Não é essa bem a frase, porque o mindfulness trabalha essa nossa flexibilidade, né? Com essa necessidade de controlar tudo. Mas você não vai perder, né, a sua gestão. Gestão, eu acho que é a palavra melhor, né, mais adequada. Você não vai perder a gestão da sua vida, né? Porque começou a praticar mindfulness, meditação, desacelerar, né? Não, olhar para si, olhar para as emoções, olhar para os sentimentos. Não, ao contrário, você vai ter uma gestão muito mais eficaz da sua vida a partir do momento que você tiver consciência do seu padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento, de funcionamento, de relacionamento. E isso tudo você ganha a partir da prática, tá bom? E aí as perguntinhas que eu coloquei lá, né, na página do evento. Então, a primeira delas, mindfulness para inquieto, é possível? Deixa eu tomar uma aguinha que eu falei bastante. Mindfulness para inquietos, é possível? Sim, super possível, né? A gente está falando aqui que mindfulness não é só sentar e meditar. Esse é um dos processos que envolvem, né, a nossa caminhada aí na trilha Mindful. Então, se você se sente muito inquieto, se você se sente muito ansioso, se você acha que você pensa demais e que a meditação não é para você, né, você pode começar com as práticas informais, como eu falei anteriormente. Então, ao invés de tentar sentar para meditar, né, realizar uma prática e você ficar brigando com seus pensamentos o tempo todo, ou brigando com a sua necessidade de mexer o corpo, você vai trazendo isso suavemente, né? Lembra da atitude mindfulness, da gentileza, acolhimento, presença gentil e acolhedora, né? Então, tudo bem eu ser inquieta, né? Eu não vou ficar brigando com isso, é o meu jeito. O que está aqui agora é muito genuíno, né? Ele está aqui por algum motivo, né? Algo está acontecendo ou algo aconteceu que me deixou inquieto, ou nesse momento, ou nesse período da vida, ou minha vida inteira, enfim, né? É a gente abraçar o que a gente é e ir trabalhando a partir disso e com isto, né? Então, tudo bem, eu sou inquieta, então vou trazer para o meu dia a dia um banho mindful, uma alimentação mindful, uma caminhada mindful, né? Então, vou trazendo aí e vou também me convidando para a prática formal em um período mais curto. Então, se eu consigo ficar 2 minutos presente, né? Observando o que está acontecendo comigo e estar, né, cultivando aquela presença, presente na prática, né? Acho que é essa a palavra, presente na prática.
tudo bem. É muito melhor do que você ficar 10 minutos brigando consigo mesmo o tempo todo, porque está pensando demais, porque está com vontade de mexer a perna, ou mexendo, ou enfim, né? Então, faça 1 minutinho, 2 minutinhos, a próxima vez faz 2, a próxima vez faz 3, e vai aumentando gradativamente com muita gentileza, né? Uma outra sugestão para quem é muito inquieto, e aí a inquietação não só da mente como do corpo, é você fazer uma atividade física primeiro. Então, de repente, faz uma caminhada, uma corrida, ou não sei qual é o seu, né, o seu hábito de atividade física, né? Faça uma atividade física e quando terminar a sua atividade, você faz 5 minutos de prática formal, né? E a prática formal nós vamos fazer um pouquinho no final para vocês entenderem, experimentarem como é. Quem já experimentou também para fazer junto. Mas experimente fazer depois de uma atividade física para ver se consegue, né? E vá direcionando toda a sua atenção para as suas sensações do corpo, né? A mente voou, traz para o corpo, voou, traz para o corpo, né? Porque também o processo da prática é esse, né? É você se observar, aí vem uma distração, a sua mente vai, você observa que foi, convida gentilmente a mente para voltar para a prática, né? E nesse ir e vir, a gente está treinando a nossa mente para a gestão atencional. E nós também estamos treinando fisiologicamente o nosso cérebro, né? Porque é por isso que a gente tem aumento da massa cinzenta, mais conexões neuronais, né? E todos os outros benefícios fisiológicos e bioquímicos que nós temos a partir da prática. Então, é normal a distração, né? E o que você tem que fazer, né, ou o convite, é para que você observe o seu ir e vir, observe a sua distração. E gentilmente, quando você perceber que foi, convida a atenção novamente para a âncora que você estiver utilizando. E aí, quem for muito inquieto, faz uma atividade física e depois faz a prática convidando a atenção para as sensações do corpo, né? Sensações de quente, frio, conforto, desconforto, seus pés ancorados, né? O quadril ancorado na cadeira, a coluna sustentando a postura, enfim, né? Para quem quiser, tem lá no meu site, no blog, lá na lateral do blog, tem um canal de áudios, né, no SoundCloud, tem lá uma prática de body scan. Então, body scan é super legal para fazer depois de uma atividade física, tá bom? O que mais? Mindfulness para criança, é possível? Sim, muito recomendado. Mas aí eu quero fazer algumas perguntinhas primeiro, né? Primeira coisa, para quem tem filhos, né? Qual é o exemplo que você está dando para o seu filho, para a sua filha? Então, se eu quero que meu filho medite, eu tenho essa prática no meu dia a dia, né? Ou se eu não tenho essa prática no meu dia a dia, como é o meu comportamento e a minha relação com ele, com as outras pessoas ao meu redor? Eu sou uma pessoa presente, consciente, com uma comunicação não violenta, compassiva, né? Com meu filho e com as pessoas? Se sim, certo. Pula uma casinha, vamos para a próxima. Meu filho vai meditar? Porque senão, gente, não adianta você colocar o seu filho para meditar se você não cultiva isso, né? Eu falo sempre isso. A melhor educação que a gente pode dar para os filhos é o nosso exemplo. Coerência é tudo na nossa vida, né? Então, pense primeiro em você, né? Está tudo legal aí, né? Em Mindfulness a gente fala sobre a parentalidade consciente, né? Então, se você está trabalhando isso em você
E mesmo que você ainda não faça, mas se você está procurando para você isso e levar o filho nesse caminho junto, ótimo, parabéns, que muitos pais tenham essa consciência, né? Mas se você ainda não está tomando nenhuma atitude com relação a si mesmo, então, primeiro isso, né? E aí vai levando o filho junto, né? E aí a segunda pergunta é, por que eu quero que meu filho medite, né? Porque a gente está vendo hoje que as crianças são muito inteligentes, né? Elas não têm mais o comportamento que a gente tinha antigamente. Eu, na terceira série, nossa, será que eu consigo lembrar ainda dessa época? Mas eu tinha um comportamento na minha sala de aula. Hoje em dia, né, meus sobrinhos com 8, 9 anos são muito mais ativos, muito mais inteligentes, né? Eles demandam um outro tipo de relação dentro de uma sala de aula. Então, eu estou vendo muitos pais e muitos professores, né, querendo que os filhos e as crianças meditem para se comportar melhor na escola, para ser mais quietinho, para, enfim, né, chame como quiser. E não é isso, gente. Eu acho que isso é uma via de mão dupla, né? A gente, de novo, eu acho que coerência e consciência são duas palavras que têm que caminhar junto. Por que eu quero que meu filho medite? Então, quais são os motivos que eu considero importante você avaliar quando você procura mindfulness para suas crianças? Então, consciência corporal, né? Nós somos adultos que vivemos na mente o tempo todo. E nós estamos agora numa evolução de depressão, ansiedade, estresse. Por quê? Porque a gente vive na mente o tempo todo, né? Então, consciência corporal, né? Mente, corpo e coração juntos. Consciência das emoções, a gente não ensina, nós não aprendemos e nós não ensinamos as nossas crianças a olharem, administrarem, né, validarem as suas emoções, né? Parar com essa história de que é feio ficar triste, que se o amiguinho fez alguma coisa tem que revidar, né? Então, esse tipo de coisa, trabalhar a autoestima da criança para que ela possa ter maior gestão no ambiente escolar, que também está super complicado, só é possível se a gente trabalhar educação emocional com essas crianças, né? Elas se conhecerem as emoções, saber o que é normal sentir, saber como se comportar quando estiver sentindo raiva também. Não é feio sentir raiva, mas o que eu faço quando eu estou com raiva, né? Como eu me comporto na escola o dia que eu fui com raiva porque a minha mãe brigou comigo por alguma coisa, ou vice-versa, né? Como eu lido com um amiguinho na escola que me fez alguma coisa que me fez sentir raiva. Então, é a gente trabalhar essas coisas com as crianças, né? Prática formal para criança existe? Muito pouco. Então, existem alguns já métodos, né, específicos para criança, mas basicamente o que a gente trabalha é consciência, né, o mindfulness, a partir de algumas atividades lúdicas. Então, a gente brinca com o sino, a gente brinca com bexiga, a gente brinca com movimento do corpo, então a gente vai trazendo. E prática formal é muito curtinha, assim, é máximo 1 minuto, né? Dependendo da idade da criança, né? Então, é possível, né? É junto com o lúdico, com brincadeiras, a entender, né, reconhecer a própria respiração, utilizando um bichinho de pelúcia, por exemplo, ou utilizando uma bexiga, né, com muito cuidado, dependendo da idade da criança. Então, a gente vai trazendo, através de atividades lúdicas, o que a gente trabalha num programa com adultos, né, do treinamento da mente, de estar presente e estar consciente das nossas emoções, nossas sensações e das nossas reações. Ok? Que mais sobre filhos? Tá, a terceira coisa, né? Se você quer que seus filhos
ou seu filho, sua filha medite, leve isso para o seu dia a dia em atividades com vocês. Então, por exemplo, uma alimentação mindful, né? Sentar junto para se alimentar, observar o prato, as cores dos alimentos, né? Que mais? Quando for tomar um banho ou dar banho na criança, vai trazendo essa consciência dela para o corpo, para os cheirinhos, né? Para a temperatura da água, vai brincando de movimento, com consciência. Então, vai ouvindo a respiração dela, ela ouve a sua respiração, vai trazendo conversas, né? Monta em casa um cantinho da meditação para quando vocês quiserem, né, ter esse momento de silêncio, de cultivo de presença. Enfim, gente, tem muita coisa para fazer com o Mindfulness para as crianças, ok? Que mais? Depois, no final, eu vou falar sobre uns livros, e aí tem algumas coisas sobre Mindfulness com crianças também. Mindfulness no trabalho, é possível? Sim, super necessário. Gente, assim, imprescindível, eu diria, né? Nós estamos aí num momento do ambiente de trabalho bem adoecido, né? Nós temos aí os dados da Organização Mundial da Saúde, os números de depressão, ansiedade, estresse, burnout, né? E suicídio também, que é o agravamento de tudo isso. Então, e nós temos o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho como um dos maiores desencadeadores da depressão. Então, a gente precisa trabalhar isso no ambiente corporativo. A gente precisa parar de achar que é feio falar sobre as emoções, a gente precisa parar de achar que é vergonhoso a gente ficar triste, a gente ficar desanimado, a gente precisa parar de achar que tem que ser foda o tempo todo. Isso está acabando com a saúde mental e emocional das pessoas. Além do que, nós estamos entrando em uma nova era, né, de colaboratividade, de criatividade, de senso de propósito, e as empresas precisam enxergar isso e levar isso para o contexto da empresa, né, para a cultura da empresa. Ninguém quer mais ficar das 8 às 18 fazendo coisas sem sentido para pagar conta no final do mês, é isso que está adoecendo as pessoas. Então, o mínimo que as empresas podem fazer hoje é trabalhar um ambiente corporativo mais saudável, mais compassivo. Essa história de competitividade só acaba com as relações das pessoas e isso não está sendo nada lucrativo para ninguém, nem para as pessoas e nem para as empresas. Então, mindfulness no trabalho é a minha bandeira. A minha bandeira, eu já sofri muito no ambiente corporativo, eu tenho muitas amigas e amigos que sofrem, e além disso, eu vejo, né, das pessoas que vêm para os grupos de mindfulness que procuram, assim, 90% é por conta do estresse no trabalho. Então, gente, precisamos fazer algo urgente. E aí, o que eu anotei aqui algumas dicas, porque eu não posso também ficar esperando que o governo faça uma política pública para que haja um trabalho de saúde mental, meditação dentro das empresas. Eu não posso esperar que o meu patrão contrate uma pessoa, né? Porque ainda é assim, patrão, né? A gente está falando agora numa era de lideranças compassivas, líderes da nova era, mas gente, isso é um percentual muito pequeno dentro do que é o nosso mundo industrial hoje. Então, não posso ficar esperando que venha deles para mim. Eu tenho que ter autonomia sobre a minha gestão emocional, eu tenho que ter autonomia sobre a minha gestão da minha saúde mental, da minha vida, da minha qualidade de vida. Então, eu trouxe algumas dicas aqui, né, que eu acho que depende só de você ir colocando em prática. E aí vai falar assim, mas eu sou uma formiguinha, nananana. Eu sou um grão de areia, nananana. Tudo bem, não tem problema, faça por você, né? Faça por você e pode ter certeza que sementes estão sendo plantadas e alguém está olhando, alguém também vai se contagiar com isso, e aí
por menor que seja a melhora do seu ambiente, você já está fazendo algo por si e pelo outro, né? Então, práticas, né? Primeiro, gente, chegue no seu trabalho com presença, né? Tina Han, que é uma inspiração, tem aqui um livro dele, eu vou mostrar para vocês, né? Ele fala dessa prática do chegar. Eu utilizo essa prática para tudo na minha vida. Então, eu chego em casa, eu chego. Eu chego em algum curso, eu chego. Eu chego em alguma reunião, alguma coisa, eu chego. Então, quando você chegar no seu trabalho, chegue no seu trabalho. Coloque a sua bolsa, sinta a sua presença, respire. Eu sei por experiência própria, gente. Às vezes a gente chega no trabalho e é atropelado por um monte de gente, um monte de telefone e tudo mais. Mas se você fizer somente assim, e você criar o seu hábito e o seu ritual, as pessoas vão começar a respeitar esse seu momento. Então, chegue, né? Organize o seu dia, organize as prioridades, né? Prioridades já é difícil, né? Porque prioridades, o certo é prioridade, né? Mas a gente tem prioridades, organize as prioridades e aí comece o seu dia. Faça pelo menos um break durante o seu dia com uma prática de respiração. Então não precisa você ficar lá 15 minutos respirando, que no ambiente corporativo isso é praticamente impossível, a não ser que você faça no seu horário de almoço, que também é uma dica. Mas você pode, no meio do expediente, 1 minuto, marcado no relógio ou no seu celular, e apenas respirar. Apenas é até uma vergonha a gente falar, né? Porque respiração é a coisa mais importante que a gente faz, né? Por nós. Então, respire por 1 minuto. Você já quebra a sua rotina, né? E aí você consegue ter um outro ânimo para seguir o próximo bloco de trabalho, né? Você também pode fazer uma respiração compassiva e convidar essa sua presença antes de uma reunião difícil. Por exemplo, você vai ter muito mais consciência, você vai sair da reatividade, né? Você pode fazer isso também antes de uma ligação difícil. Então, você vai ter mais consciência do que você vai trabalhar, falar, e você vai ter mais resiliência para lidar com o que a pessoa vai falar para você, tá? Que mais? Quando você preparar, né, uma reunião, prepare uma reunião compassiva, né? Comunicação não violenta. Todas as empresas deveriam estudar isso. Então, se você ainda não tem contato com esse tipo de conteúdo, pesquise comunicação não violenta e veja como você pode levar isso para dentro da sua empresa, para o seu dia a dia, né, de trabalho. Que mais? Procure fazer uma coisa de cada vez. Eu sei que é muito difícil, gente. Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo, para quem não me conhece, né? Tem muita gente aqui do grupo que já me conhece, já sabe essa história, mas eu sei o quanto é difícil a gente fazer uma coisa de cada vez no ambiente de trabalho, onde você tem outras pessoas, né? Mas procure trazer consciência para cada coisa que você está fazendo. Você vai ter muito mais produtividade, mais qualidade, mais criatividade, e você não vai se sentir tão cansado o tempo todo e com a sensação de que não fez nada. Então, procure trazer mais consciência para suas atividades e, se possível, fazer uma coisa de cada vez, tá? Crie diálogos compassivos, né, no seu dia a dia. Então, no lugar de reatividade, né, bate pronto o tempo todo, recebe o que a pessoa falou, processa e depois você responde descolada da emoção, né? Pegue o que a pessoa falou, descola a emoção, olha o fato em si e responde. Isso vai ser muito mais produtivo para você, para o seu colega de trabalho, para a sua empresa, para o trabalho que você precisa entregar, né? Porque o que a gente leva de emoção é porque a gente interpreta muitas coisas e leva tudo para o lado pessoal.
e nem tudo tem a ver com você, né? O jeito que a pessoa tá, né, torta, enviesada nas conversas, cara feia, nem sempre tem a ver com você. 99% não tem a ver com você, tem a ver com ela, com o problema dela com ela mesma, o problema dela com a casa dela, o problema dela com a insatisfação da vida dela. Então, como diz Dalai Lama, não seja o cesto de lixo das pessoas, né? Quando te jogarem um lixo emocional, você põe no cesto, coloca do lado e traga o racional para o que você precisa resolver com essa pessoa e entregar para sua empresa como um bom profissional, um bom colaborador, né? Gente, isso é fácil falar, difícil fazer, mas só um treino mental pode te ajudar, né? Quando você pratica o mindfulness, você fica um passo antes, né? E aí, quando chega a essas situações, você tem todo, né? Porque a reatividade é um episódio emocional. Então, quando você está na reatividade, muita coisa já veio antes. Então, se você prepara a sua mente, né, limpando essas coisas de você mesmo, tomando mais consciência de quem você é, das suas escolhas, quando chega esse tipo de situação, você não precisa, né, descontar nada, você não precisa ter razão de nada, você não precisa provar nada, você só precisa fazer o seu trabalho e entregar o que você se comprometeu, né, no seu ambiente de trabalho. Enfim, isso daria uma live. 46 minutos, gente, estou falando demais. Se você for um líder, né, pegue tudo isso que eu estou falando e veja como você pode promover isso para os seus liderados, né? Veja como você pode promover um ambiente compassivo na sua empresa. E observe que tipo de resultado isso traz para você, né? Nós temos uma cultura muito distorcida de que a competitividade produz, né? A competitividade é o que traz mais produtividade, mais lucratividade. Gente, esquece, isso foi lá na época do Ford Bigode, né? Hoje não é mais. As pessoas precisam se sentir acolhidas, as pessoas precisam sentir empatia, né? Precisam se sentir respeitadas, admiradas, para que elas sejam mais criativas, para que elas sejam mais produtivas. Então, se você é um líder, pense nisso e veja como você pode levar isso para a sua empresa, né? Aí, a pergunta é, né? A pergunta que começou a live: mindfulness é para todos? Sim e não, né? Por quê? Sim, porque é um bem da humanidade, né? A gente parar para tentar olhar para si, né? Entender os nossos processos, aquietar a mente depois de um determinado tempo de prática, tomar mais consciência da nossa vida, mais gestão, né? Sobre as nossas escolhas, gestão emocional, gestão atencional, sem contar as outras coisas que a gente trabalha através disso, né? Que é a melhora do sistema imunológico, rejuvenescimento das células, enfim, gente, tem muitos benefícios, né? Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Então, não é para, né? Eu anotei aqui algumas coisinhas que eu acho importante para que a gente se atente. Então, a primeira delas, não é se você está com... Se você está passando por algum período difícil na sua vida, não é recomendado que você comece o mindfulness por si só, né? Se você está passando por uma situação um pouco mais difícil, né? Não sei, gente, o que vem aqui na minha cabeça agora, de repente uma separação, um luto, ou está se sentindo aí um período de muita tristeza, enfim, tome muito cuidado com isso, né? Inclusive tem uma reportagem, saiu na BBC, sobre o índice de depressão a partir dos praticantes de mindfulness. Então a questão, gente, não é que o mindfulness causa depressão, a questão é como essas pessoas começaram a praticar. Então, se você está passando por um período difícil na sua vida, não comece sem a ajuda de um instrutor.
ok? Você começar as práticas formais, você vai tomar contato com muito conteúdo. E daí, se você não souber lidar sozinha, sozinho com isso, pode surgir alguma coisa aí. Então, preste muita atenção, né? Se você está num período complicado, procure a ajuda de um instrutor para que você comece. Se você não está num período complicado da sua vida e você vai começar por conta própria, preste muita atenção em si mesmo, no que vai surgindo. Se achar que está ficando um pouco mais ansioso, mas está conseguindo administrar, ok. Se achar que está ficando um pouco mais ansioso e está incomodando, procure a ajuda de um instrutor. Gente, isso é sério, tá? Porque acabou ficando que uma certa moda, né? E eu vejo muita gente utilizando mindfulness de maneira errada. Então, tem muito coach, não estou falando mal do profissional, tá, gente? Pelo amor de Deus, e nem da profissão, mas entenda o contexto do que eu estou falando. Tem muito coach que não tem formação profissional, mas está aplicando mindfulness para a pessoa ser mais produtiva e alcançar mais rápido as metas e objetivos. Gente, isso não é mindfulness, pelo amor, né? Por favor, vamos ter consciência do que a gente está praticando. Se você começar a sentir alguns incômodos, algumas questões que você não está sabendo lidar sozinha, procure um instrutor de mindfulness, tá bom? Por favor, gente, isso é muito importante, tá? Outra coisa, mindfulness não é recomendado para quem está sob cuidados, né? Ou em crise, né? De algum transtorno, ou sob cuidados médicos de alguma condição clínica, tá? Se você estiver sob tratamento e está controlado, então primeiro, comece com um instrutor, aí sim, gente, com um instrutor e da área da saúde, isso é muito importante, porque tem muita gente que se forma em mindfulness, mas não é da área da saúde, tá? Também não estou criticando o profissional e nem a formação, tá? Mas a gente tem que estar muito atento à questão do manejo, né? Um profissional de psicologia formado em instrutor de mindfulness, ele tem uma visão. Um profissional de administração formado em instrutor de mindfulness, ele tem outra visão e outro manejo, tá? Então, a questão não é ser melhor ou ser pior, mas, assim, a habilidade, né? E o que a pessoa demanda em determinados momentos da vida. Então, isso é muito importante a gente estar consciente na hora da escolha. Se você está sob tratamento de alguma condição clínica, algum transtorno, tomando medicamento, informe o seu médico que você vai começar a prática e faça junto com o instrutor da área da saúde, ok? Que mais? Acho que é isso, gente. A Célia, oi Celinha, tudo bem? A Cris, também saudade, Cris. Gente, falei. Alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei? Algum comentário? Porque eu já vou encerrar aqui para a gente fazer a nossa prática. Nenhuma pergunta? Assim, gente, tem bastante conteúdo, né? Quem chegou depois pode assistir o comecinho, a reprise, que vale a pena, tá bom? E aí eu quero falar para vocês sobre os próximos programas da Escritório do Futuro. Nós vamos começar um programa presencial agora, dia 5 de maio, próximo, sem ser o próximo sábado, né? Sem ser esse agora, o outro. Na Angatu, que fica próximo ao metrô Vila Mariana, ao metrô Ana Rosa, fica entre os dois, né? Então, esse será presencial e será dia 5, 12, 19 e 26 de maio, dia 9, 16, 23 e 30 de junho, tá? São 8 semanas o programa, 2 horas de duração cada encontro, porque em cada encontro a gente vai trabalhando um tipo de prática, de técnica, de conceito para o dia a dia, as atitudes mindfulness, né? Estilo de vida mindful, então muitas coisas a gente vai trabalhando nos programas, 8 sessões, 2 horas de duração cada sessão. A Célia, depois, eu tô te esperando, tá?
Tem também, vai ser todo sábado, né, gente? Essas datas são todo sábado, das 9 às 11 da manhã. Então, presencial começa dia 5 de maio, na Angatu, metrô Vila Mariana, metrô Ana Rosa, das 9 às 11 da manhã. Também vou começar um programa online, né? Porque tem muita gente de fora de São Paulo que quer fazer o programa ou para uso pessoal ou para depois fazer a formação profissional. Então, eu também estou oferecendo online. Então, se você não é de São Paulo, pode fazer o online. O protocolo é o mesmo, tá, gente? Baseado em MBSR, tudo direitinho. Não atrapalha de ser online, eu já fiz. Essa vai ser a 4ª turma, né? Então é super possível. É óbvio que tem algumas, né, diferenças e tudo tem seu benefício e seu malefício, né? Então, tem gente de São Paulo também que prefere o online por conta de trânsito, porque 9 horas da noite já está em casa e está seguro, né? Enfim, termina o programa, não precisa pegar trânsito, nem ônibus, nem condução para ir embora, já está em casa, é só fechar o computador. Então, tem seus benefícios também, tá? O programa online será toda quarta, das 19h30 às 21h30, e começa dia 9 de maio. Então, vai ser dia 9, 16, 23 e 30 de maio. E em junho, dia 6, 13, 20 e 27, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários os links com a descrição do programa, com as datas, com o valor, forma de inscrição, tudo direitinho. Já pode fazer a inscrição online mesmo. Pode pagar via cartão de crédito até 6 vezes. Quem preferir pagar à vista, me manda e-mail que eu dou 10% de desconto, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui depois para vocês olharem direitinho como é o programa, como funciona e como faz a inscrição, tá bom? Quem tiver alguma dúvida também sobre o programa ou sobre Mindfulness, ou se é para você, se não é para você, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp 11 94537 1701, tá bom? Acho que é isso, os recados e o conteúdo, então vamos praticar um pouquinho? Patrícia, você tem que fazer o programa de 8 semanas, né? Para você ficar, ó, mais fortalecida na prática. Eu vi você comentando aí outro dia que, eu relaxei na prática. Então, ó, bora pro programa de 8 semanas, que aí não tem como. 8 semanas você fica ancorada. Vamos lá, gente. Vamos praticar um pouquinho, que esse negócio de só falar. A Cris está perguntando se eu tenho a formação profissional. Eu não dou formação profissional, né? Mas o meu curso dá certificado de prática pessoal para quem quer fazer a formação, tá? Então, quem quer fazer formação profissional, um dos pré-requisitos é fazer o programa de 8 semanas. E o meu curso oferece esse certificado de prática pessoal para quem quer fazer a formação profissional, tá bom? Então, o meu curso é treinamento de prática pessoal, mas oferece o certificado para quem quer fazer a prática pessoal, a formação profissional, que pode ser feita na Unifesp, onde eu fiz, pode ser feito no MTI, que é o International, tem o Mundo Mindfulness agora, que também está dando formação. Se você for fazer alguma formação internacional também, 8 semanas é preciso, tá? Então, é isso. E o online também valida a certificação, tá bom? Não é só o presencial. A Cris já fez comigo e ela começou na Unifesp. Então, o certificado também vale para quem faz online, tá bom? Então, vamos praticar um pouquinho? Então, a gente adota uma postura. Agora já é até bom, né? Para quem acha que online não dá para meditar, já vai experimentando como é essa prática. Então, a gente vai adotando uma postura
que seja confortável para o corpo, né? Se estiver numa cadeira ou no sofá, vai um pouquinho mais para frente, deixa a coluna ereta, mas sem nenhuma tensão. A gente costuma brincar que é uma postura de dignidade, né? Você tem uma postura atenta, desperta, porém relaxada. E aí você começa a desapegar dos conteúdos externos, vai deixando de lado as preocupações, planejamentos. Tudo que você precisa fazer estará disponível assim que a gente encerrar essa live. E aí você pode ir levando a sua atenção para a sua respiração. E quando a gente leva a atenção para a respiração, a gente não precisa mudar nada. A gente não precisa julgar nem criticar a respiração que está nesse momento. A gente apenas observa. Então você pode ir observando o movimento do seu corpo enquanto você respira. Pode observar o movimento do abdômen. Pode observar o movimento do tórax. E mais consciente da sua respiração, você pode ir tomando contato com o seu corpo. Observe seus pés ancorados no chão. Observe o quadril suportado na cadeira, no sofá, no local que você está sentado. Observe a sua coluna, sustentando a sua postura. Observe o ponto de contato das mãos. Perceba as sensações táteis das suas mãos. Talvez você possa perceber uma suave vibração das mãos. E mais consciente da sua respiração e do seu corpo, nós vamos convidar a atitude mindfulness de gentileza e de acolhimento. E você vai acolhendo a sua respiração, o seu corpo, com muita gentileza. E a partir dessa gentileza, desse acolhimento, você pode trazer agora para a sua mente, para a sua
consciência. O que você gostaria que o mundo te oferecesse nesse momento? Pense em uma palavra, pense em algo que você gostaria que o mundo te oferecesse agora. Talvez seja o próprio acolhimento, talvez seja um pouco mais de entendimento, talvez seja um pouco mais de força. O que você gostaria que o mundo te oferecesse agora? Então, consciente dessa sua necessidade, desse seu pedido, você mesmo se oferece. Intencionalmente, mentalmente, ofereça a si mesmo o que você gostaria de receber do mundo. E vai trazendo isso para a sua respiração. Vai trazendo isso para o seu corpo. Vai sentindo esse elemento presente em você, como a tua oferta. E consciente de que você tem esse elemento mais fortalecido em si, você pode ir expandindo a sua atenção para o ambiente em que você está, levando esse elemento para a sua vida, levando esse elemento para o resto do seu dia. Vai deixando os sons externos chegarem. Vai tomando consciência do local que você está. E gentilmente vai encerrando a sua prática, mexendo as mãos, os pés, abrindo os olhos se estiverem fechados, atendendo a necessidade do corpo, se alongando, sempre com muita gentileza, respeitando os seus limites. Muito bem. Vamos voltando, encerrando. Eu queria ter falado dos livros antes e ter encerrado com a prática, mas eu me esqueci de falar dos livros, então eu vou falar um pouquinho deles agora, que eu acho legal. Os livros mais especificamente sobre mindfulness e sobre o programa, né? Eu recomendo esse, do Jon Kabat-Zinn, Atenção Plena para Iniciantes. Ele é um livro bem facinho de ler, os capítulos são curtinhos, então quem não consegue, né, direcionar muita atenção para a leitura, ele não é um livro maçante, pesado, denso, né, ele é bem suave. E também tem os CDs, né, de práticas. Então,
Atenção Plena para Iniciantes. Recomendo. Ele não é tão aprofundado, mas para quem está começando a ter contato com Mindfulness, eu acho bem legal. E aí depois tem esse daqui, né, da Vidya, Viva Bem com a Dor e a Doença, né? Ela tem aqui também um programa de 8 semanas, e embora esse livro fale de dor e doença, que é direcionado para quem tem dor crônica e doença crônica, é um livro recomendado para qualquer pessoa, porque ele trata de questões, assim, de habilidades, né, que a gente pode desenvolver para lidar com qualquer problema da vida, né? Então, às vezes a gente não tem uma dor crônica e nem uma doença crônica, mas tem uma questão crônica na vida, né? Um problema que a gente acha que é irresolvível, nem sei se existe essa palavra, acabei de inventar, né? A Patrícia está falando, atenção plena para iniciantes, leitura fácil, de bom entendimento, realmente, para quem está começando é super recomendado. Prática para crianças. Tem um livro aqui no Brasil que está vendendo bastante, Quietinho Feito um Sapo, né? E ele é sobre uma metodologia própria para crianças e adolescentes, então recomendo a leitura. Ele tem várias práticas para os pais fazerem junto com as crianças, né? Esse livro aqui é bem legalzinho, Sentados e Atentos, né? Embora esteja escrito em português, mas é o português de Portugal, eu comprei em Lisboa, eu não sei se é possível comprar pelo site, talvez seja possível comprar pela Amazon, então... Mas ele é bem legal também, ele fala sobre a parentalidade consciente, tem práticas para fazer pais e filhos, né? Esse livro, para quem quer estudar um pouco mais aprofundadamente mindfulness e psicoterapia, né? Eu sei que tem bastante psicólogos interessados, então esse livro, ele é muito, muito legal, porque além de falar sobre o mindfulness e sobre psicoterapia, né? O mindfulness no contexto da psicoterapia, ele dá uma visão panorâmica, né, sobre o que são os processos psicoterapêuticos, as abordagens. Então, eu acho bem legal, e o que eu mais gosto dele é que ele fala que mindfulness por si só já é uma abordagem, né, não precisa de nenhuma muleta mais. Esse livro aqui eu acho muito, muito, muito bacana, né? Eu comprei em Barcelona, então ele está em espanhol. Eu não sei se já tem traduzido, mas é possível. Na época que eu estava lá no Unifesp, tinha lá algumas unidades para vender. Então eu não sei se ainda tem lá. Quem tiver interesse em mindfulness e compaixão, eu acho muito legal. E ele é sobre o protocolo, né, do De Marzo junto com o Javier. Então, eu acho bem legal essa leitura, e é super fácil de ler em espanhol, né? É muito técnico, né? Então é mais para quem tem o interesse do mindfulness no contexto psicoterapêutico mesmo, mas é muito, muito bacana. E aí, algumas leituras que não são mindfulness no nome, mas são mindfulness no conceito, né? Quando a gente fala de mindfulness, não é só a prática, e sim um estilo de vida, uma maneira de viver, né? Então, para quem quer saber um pouco mais sobre como ter um ambiente de trabalho mais saudável, mentalmente e emocionalmente falando, né? Esse livro eu recomendo muito, A Arte da Felicidade no Trabalho, do Dalai Lama. Gente, uma leitura super divertida, porque o Dalai Lama é muito divertido e muito leve, né? Então, e esse repórter, né, o Howard C. Cutler, né? Ele também é uma pessoa muito leve, então é um diálogo bem gostoso de ler, com muitos ensinamentos, né? Não é só conversa, tem muitos ensinamentos. Esse daqui, do Tinahan, Silêncio, né? O Poder da Quietude no Mundo Barulhento. Então, é um livro também super fininho, facinho de ler, rápido, né? Assim, rápido no sentido de que você não vai ficar um ano para ler um livro, né? Eu falo isso, gente, porque eu não consigo ler um livro de cada vez, eu preciso ler vários, né? Então, foi um livro que eu consegui ler, só ele.
E ele traz muitas reflexões sobre o nosso dia a dia, e não só sobre o silêncio em si, né? Mas sobre o uso da palavra. Então, é bem legal, né? No contexto familiar, no contexto de trabalho, para você pensar algumas coisas sobre o uso da palavra, né? E do silêncio interno também, né? Que a gente precisa trabalhar. E esse daqui, ó, não tem nada a ver com mindfulness no sentido do que todo mundo tem falado, né? A questão das práticas, de sentar e meditar, então, e da própria questão do budismo em si, mas é um livro que quem quiser ter uma vida mindful, né? Eu super recomendo. Autoperfeição com Hatha Yoga do professor Hermógenes, né? Que já não está entre nós, né? Então, ele traz algumas posturas. Vou virar assim, né, gente? Ele traz algumas posturas de yoga, ele traz algumas combinações. Então, se você quer elevar a energia, para você fazer algumas combinações. Se você precisa dar uma desacelerada, para você fazer outras combinações, né? Fora práticas que a gente pode fazer no dia a dia também, na hora de dormir, enfim. E não só práticas, é um livro de muitos conceitos e muitos ensinamentos também para a gente colocar na nossa vida, né? Então, deixa eu ver o que a Cris está falando aqui. Também gosto de ler várias. Não, eu não consigo ler um livro de cada vez. Para isso eu não tenho atenção plena, gente. Isso eu não venci ainda. E outra coisa que eu não venci ainda com o Mindfulness é o consumismo por livros, eu vou perceber, né? Então, tipo, o consumo de roupa já me libertei, de sapato já me libertei, de coisas de, né, tipo, cabelo já me libertei, mas consumo de livros ainda estou no processo, né? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada para quem vai assistir depois também a gravação e assistir até o final, né? Como eu digo sempre, esse é o meu propósito, né? Mas de nada vale eu ter um propósito se eu não tiver para quem entregar. Então, eu sou muito grata por vocês me permitirem colocar o meu propósito no mundo, que é difundir o mindfulness, que é difundir o empreender mindful, né? Trazer a questão do empreendedorismo com um pouco mais de consciência, um pouco mais de conexão com o mundo, né? Não é só ter um negócio para si, para ganhar dinheiro, pagar conta no final do mês, não, o que a gente pode gerar para o mundo, né? Que tipo de transformação a gente pode gerar, que tipo de semente a gente pode plantar, né? A gente não está aqui por acaso e a gente não está aqui para crescer, pagar conta, morrer e ir embora, acabou. Não, a gente está aqui para muito mais do que isso, né? Então, tenho isso como missão, né? De plantando essas sementes. E aí, vocês estão aqui, né? Ouvindo as minhas mensagens, interagindo comigo nas redes sociais, mandando mensagem, mandando e-mail, fazendo pergunta, elogiando meu trabalho, e isso para mim faz todo sentido. Me ajuda, né, e me fortalece a continuar, né, me aprimorando, estudando, estando aqui. Então, sou muito grata por tudo isso que está acontecendo e por tudo isso que está se desenvolvendo aí na minha vida. E eu reconheço o Mindfulness como o pontinho do novelo, né? Foi quando eu decidi começar a meditar para encontrar uma saída, né? Uma saída de mais saúde mental e emocional para a minha vida profissional, que também já estava impactando a vida pessoal, enfim, que eu consegui, né, me encontrar e começar a construir tudo isso. Então, eu me sinto muito, muito grata pela escolha e pela possibilidade de escolha de compartilhar isso com as pessoas. Então, todos nós podemos ter uma vida boa, né? Todos nós merecemos ter uma vida boa, uma vida feliz, né? Mas isso só depende da gente.
Então, por pior que esteja o seu ambiente de trabalho, se tem algum problema na sua família, se tem alguma questão com você que você precisa resolver, né? Pare de achar que é o outro, pare de achar que é o outro. Olhe para si, comece a olhar para si, comece a trabalhar em si, né? Tudo isso. E as coisas vão se desenvolvendo, vão se desenrolando, né? E a vida vai acontecendo com mais leveza, com mais qualidade, com mais sabedoria. Muito obrigada, gente. Celinha, beijinho, saudade. Vem conhecer meu neto, a gente está te esperando. Patrícia, minha companheira de sempre, lá na Vivendo o Momento Presente, agora aqui Escritório do Futuro, sempre seguindo, beijos. A Cris também, começou me seguindo lá pela Escritório do Futuro, nos Caminhos Psis, muito obrigada, Ediângelo. Eu não estou vendo mais aqui, tem mais comentários para cima, não consigo ver. Tinha uma outra pessoa aqui também agora, não consigo ver o nome, desculpe. Mas enfim, gente, muito obrigada, viu, pela companhia de vocês. Beijinho e bora praticar. Tchau, tchau.